Oi, gente, estamos aqui para mais uma aula teórica. Dessa vez nós vamos começar a ver sobre estruturas de dados e nós vamos começar por vetores. Então, o que é um vetor? Um vetor, de forma bem básica, é um conjunto de variáveis de mesmo tipo, certo? Então, digamos que nós temos essa variável x1, x2, x3, assim por diante. Todas as minhas variáveis aqui dentro, elas compartilham o mesmo tipo de dado, ok? O que significa? Que o nosso vetor pode ser um vetor do tipo inteiro, pode ser um vetor do tipo real, certo? Guardando números reais. Pode ser um vetor booleano, ou seja, ele só guarda informações de verdadeiro ou falso, e assim por diante, ok? Então, quais são as características principais do vetor? O tipo definido é a principal característica de um vetor, e a segunda característica principal é o tamanho definido. Então, por exemplo, quando eu instancio um vetor do tipo inteiro, digamos que o nosso vetor se chama v. Eu preciso falar para o nosso compilador, para o nosso código, qual é o tamanho do meu vetor v. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, falar que meu vetor v tem tamanho 8. O que vai acontecer? Quando eu falar para ele que meu vetor v tem tamanho 8, então ele vai lá na minha memória e vai separar um espaço para guardar 8 variáveis do tipo inteiro. Se fosse variáveis do tipo float, eu faria a mesma coisa, ok? E assim por diante. Então, essas são as duas principais características de um vetor. Existem também outras estruturas de dado que são baseadas em vetores ou são melhoras de vetores, ok? Eu posso citar aqui alguns exemplos. Vou só apagar aqui para a gente ter espaço. Então, vetores têm tamanho e tipo definido, ok? Existem outras estruturas de dados que são baseadas em vetores que não possuem essas mesmas restrições. Eu vou só passar por cima delas porque não é o foco da nossa aula, mas é bom para vocês saberem que existe. Então, nós temos estruturas de dado chamadas de array, que o que são? São basicamente vetores, ou seja, elas possuem o mesmo tipo de dado, certo? Dentro da nossa estrutura array, porém o nosso tamanho é dinâmico. Então, digamos que o nosso array comece com tamanho 5. Dentro do meu array, se eu quiser aumentar esse tamanho para 6, 7 ou então diminuir, eu posso, certo? Diferente de um vetor normal. Existe também outro tipo de dado, que é a nossa lista, que ela não possui nem a restrição de tamanho e nem a restrição de tipo. Então, dentro de uma lista, por exemplo, eu posso começar com um texto chamado x, posso ter um número chamado 5 e um outro número, dessa vez com pontos decimais, certo? E não teria nenhum problema. E dentro dessa lista eu posso remover um elemento, posso colocar outro elemento e assim por diante. Mas como o foco da aula de hoje são os vetores, nós vamos focar especialmente neles. Então vou apagar aqui mais uma vez. Então, é bom reforçar, nossos vetores têm tamanho e tipo pré-determinados já na criação da nossa variável do tipo vetor. Ok? Então, vamos lá. Digamos que eu crie um vetor do tipo inteiro chamado p. Digamos que ele tenha tamanho inicial 5. Se eu acabar por aqui a definição do meu vetor, o que vai estar dentro dessas 5 posições aqui? Se ele estiver vazio, dentro do nosso vetor vão estar apenas as posições da memória que ele alocou. Então, nossa memória é um conjuntinho de bloquinhos. Ele vai alocar dentro desse conjunto 5 espaços para a nossa variável p. E então vai falar que eles estão reservados para esse meu vetor. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que acontece? Esses bloquinhos que ele reservou têm índices, ou seja, as posições relacionadas ao começo do vetor. Então, o começo do meu vetor, na posição 0,
ele está a 0 de distância do começo do meu vetor. Então, minha variável p no índice 0 vai ser sempre o começo do meu vetor. A minha variável p, dessa vez no índice 1, vai estar a 1 de distância do início do meu vetor. E assim por diante. Então, o que acontece? Conforme eu vou preenchendo os valores do meu vetor, digamos aqui, por exemplo, que eu falei que p no índice 1 é igual a 5. Lembrando que tem que ser uma variável do tipo inteiro. Quando eu for preenchendo, ele vai na posição com o índice que eu determinei dentro aqui, nesse caso, dos conchetes, e vai substituir o valor pelo valor que eu atribuí, certo? Então aqui ele vai mudar o valor para 5. O que nós vamos fazer agora? Digamos que eu mudei todos esses valores aqui que estão dentro do meu vetor. Eu vou apagar aqui para ter um pouquinho de espaço. O meu programa começou com o meu vetor vazio. Então não tinha nenhum valor nas posições de 0 até 4. O que vai acontecer? Conforme eu for atribuindo valores ao meu vetor durante o meu programa, a gente não está fazendo nada mais do que ir naquela posição. Então, nesse caso, a posição 0, e atribuindo o valor que está do lado direito do sinal de igual. Ok? Então, aqui nós estamos colocando o valor 10. Então, digamos que depois disso eu coloquei o valor 5 na posição 1, o valor 3 na posição 2, o valor 8 na posição 3 e o valor 9 na posição 4. Então, eu preenchi os valores do meu vetor. Se eu vier e dizer, por exemplo, que agora o meu P na posição 0 é igual ao meu P na posição 1, o que é que vai acontecer? Vai ser o seguinte, ele vai apagar esse valor aqui, ele vai perder completamente o registro que tinha aqui dentro, seja o 10, e vai substituir pelo valor que atualmente na posição 1, no caso 5. Se eu vier agora e falar que meu vetor P na posição 1 é igual a 7, o que é que vai acontecer? Eu vou mudar, né? Primeiro eu vou apagar o valor que está atualmente aqui, no caso 5, e vou substituir ele pelo valor que eu acabei de entrar, no caso 7. Agora, o que é importante notar é que meu vetor na posição 0, mesmo que na linha anterior eu tenha falado que ele é igual ao meu vetor P na posição 1, ele não vai mudar, ok? Pelo menos não dessa forma que a gente escreveu aqui. Então, depois de ter feito P1 é igual a 7, o meu vetor P na posição 1 vai mudar, porém o meu vetor na posição 0 vai continuar sendo 5. Dito isso, a gente pode passar por uns exemplos práticos agora para a gente exercitar esses conceitos. Ok? Então, estamos aqui no compilador e vamos começar a fazer alguns exemplos práticos. Então, nós vamos começar instanciando uma variável do tipo inteiro chamado p, para ficar igual ao nosso exemplo anterior. Então, vou falar que meu p é um vetor, então vou abrir e fechar colchetes, e vou falar que ele tem 5 posições na memória, ou seja, ele é de tamanho 5. Eu não vou atribuir nenhum valor para essas posições ainda, certo? Vou só deixar ele vazio do jeito que a linguagem de programação dá para a gente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero imprimir o que está no meu vetor P atualmente. Eu vou fazer um for, ele vai começar em i igual a 0, por que 0? Porque como a gente vai percorrer os índices do meu vetor P, os índices de um vetor começam sempre em 0, ok, gente? Então, nós vamos percorrer enquanto ele for menor do que 5, ou seja, ele vai começar em 0 e vai até 4. E nós vamos sempre aumentando de 1 em 1. Eu quero então imprimir o que está atualmente nessas posições no meu vetor. Vocês vão ver que ele vai imprimir alguns números que aparentemente não tem nenhum sentido. Então, vamos lá. Aqui eu estou imprimindo
simplesmente uma linha e estou quebrando ela no final, ou seja, dando uma espécie de enter, e estou imprimindo nessa posição %d o meu vetor p na posição de índice i. Ou seja, vai começar em 0 e vai alternando até chegar em 4. Feito isso, a gente pode rodar o programa e vocês podem ver que ele imprimiu aqui alguns números que aparentemente não têm nenhum sentido, certo? O que acontece? Esses números aqui são números que já estavam na memória nessa posição. A posição que agora eu estou querendo ocupar. Se eu vier aqui no meu printf e colocar um e-comercial antes do meu vetor p, o que vai acontecer? Ao invés de imprimir o valor de índice i no meu vetor p, eu vou imprimir o espaço na memória, ou seja, o bloquinho na memória em que ele está. Então, se eu compilar e rodar de novo, a gente pode ver o seguinte: ele vai imprimir esses números aqui. Se vocês perceberem, dessa vez tem uma sequência que está um pouco mais claro. Nós temos aqui 9712, depois 9708, 9704, 9700 e 9696. Sempre alterando de 4 em 4. Por quê? O nosso vetor é do tipo inteiro. E as variáveis do tipo inteiro ocupam 4 bytes na nossa memória, certo? Então o que acontece? Eu estou imprimindo aqui a primeira posição na minha memória, onde tem meu vetor, e depois disso, sempre 4 em 4 espaços. Cada variável dentro do meu vetor ocupa 4 bytes, então vai sempre ser bloquinhos de tamanho 4. Então agora eu não quero mais fazer isso, eu quero realmente dar valores para o meu vetor. Então eu vou pedir para o meu usuário preencher o vetor com valores específicos. Então eu vou falar, digite o valor na posição, e aqui eu vou colocar %d, e vou imprimir o i. Assim ele vai saber que o valor que ele está digitando vai ficar na posição i. Vou dar o scanf, também %d, porque as variáveis dentro do meu vetor vão ser do tipo inteiro. E vou falar que o meu vetor p na posição i vai ser sobrescrito com o valor que o meu usuário está digitando agora. Ou seja, aqueles números anteriormente que não tinham nenhum sentido, agora eles vão ser sobrescritos. Ok? Feito isso, eu já posso rodar meu código. E agora que ele terminou de executar, ele já está me perguntando qual o valor que vai ficar na posição 0. Eu vou colocar 5 na posição 9, 8. Estou só digitando números aleatórios aqui, tá? 10 e 3. Então pronto, ele terminou. Como eu não pedi para ele fazer mais nada, ele simplesmente atribuiu os valores nesse vetor e depois que o meu programa acabou, ele vai apagar esses valores ou então o meu computador vai usar essa memória para alguma outra coisa. Então, para a gente saber que a gente realmente alterou o vetor, eu vou imprimir antes e depois de fazer essa alteração. Então, eu vou copiar esse for, vou colocar ele uma vez em cima e uma vez embaixo. Na parte de cima, eu vou apagar o scanf e vou imprimir o vetor como ele estava anteriormente, ou seja, vou simplesmente deixar o %d e o _n e vou imprimir p na posição i. Depois, eu vou copiar essa linha aqui e vou colocá-la depois no nosso terceiro for, depois de ter alterado os valores do nosso vetor. Então agora eu vou rodar o programa mais uma vez. Aqui ele imprimiu números que não tem nenhum sentido, certo? E está falando para começar a botar os valores no nosso vetor. Então, mais uma vez, vou digitar 5, vou digitar 5, 9, 7, 10 e 3. E aqui vocês podem ver que ele imprimiu, depois que eu digitei o 3, né? 5, 9, 7, 10 e 3. Então, ele sobrescreveu esses valores pelos valores que eu digitei aqui embaixo. Então, feito isso, a gente pode, agora que nós sabemos que ele está realmente alterando os valores no nosso vetor, a gente pode apagar aqui o for de cima, podemos apagar esse for aqui de baixo e vamos fazer algumas outras coisas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um for, ele também vai percorrer todo o vetor, só que ao invés de a gente imprimir
todos os valores, aí a gente vai imprimir eles. Dessa vez eu não vou quebrar a linha, vou dar só um espaço. Vou imprimir P na posição I. Então ele vai ficar numa posição de linha ao invés de ficar quebrando os valores. E vou fazer o mesmo for depois com a seguinte alteração. Eu vou mudar o valor da minha posição 0 para o meu valor que está na última posição, certo? No caso, minha posição 4. Então, vamos ver o que vai acontecer. Rodando nosso programa, nós temos aqui para preencher os valores, né? 5, 9, 8, 7 e 3. E vocês podem ver que ele imprimiu aqui a nossa sequência. Ficou um pouco difícil de visualizar, então eu vou colocar um printf aqui com contra barra n, só para a gente poder comparar um em cima do outro. Então eu vou rodar de novo, mais uma vez. 8, 7, 9, 5 e 3. Agora sim. Na primeira posição do nosso vetor, antes nós tínhamos o valor 8, que foi o valor que o nosso usuário digitou. Depois dessa linha de código, eu sobrescrevi o valor 8 com o valor 3, certo? Então eu perdi para sempre esse valor 8 que estava aqui. Se eu quisesse trocar os valores de posição, eu teria que usar algum outro artifício. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa forma aqui não troca os valores de posição. Ela vai sobrescrever o valor que está na esquerda com o valor que está na direita. Agora, como é que a gente troca os valores de posição? A gente pode criar uma variável que tem que ser do mesmo tipo do nosso vetor, tá? Para evitar erros. Eu vou falar que o nome dessa variável é troca e vou dizer para ele que a nossa variável troca vai começar na posição que eu quero sobrescrever. Feito isso, aí sim eu faço P na posição 0 igual P na posição 4. E vou fazer o quê? P na posição 4 igual a troca. E dessa forma, o que vai acontecer? Como nós inicialmente declaramos a variável troca recebendo o valor que estava em P0, depois que eu sobrescrever o valor de P0, eu vou poder substituir o valor que estava em P4 pelo valor troca, que recebeu P0 no começo. Feito isso, eu vou comentar essa linha de código e rodar o programa de novo. E agora sim ele vai trocar para a gente os valores de posição. Então vocês podem ver que aqui a gente começou com 5 e 2 e depois nós trocamos para 2 e 5. Certo? Então vocês precisam ter esse cuidado na hora de querer mudar os valores de posição dentro do vetor, porque ele não funciona da forma mais intuitiva possível. Vocês precisam ter um pouquinho mais de trabalho para realizar essa troca. Então, vamos lá. O que mais nós podemos fazer com o nosso vetor? Eu vou mudar agora o nosso tipo de vetor de int para float. E para evitar erros, eu vou apagar esses fors aqui. E para evitar erros, eu vou apagar essas linhas de código. E ao invés de começar ele vazio, eu vou colocar variáveis dentro dele, certo? Vou colocar valores dentro dele. Então, e como o nosso vetor tem 5 posições, eu vou colocar 5 números reais aleatórios aqui, só para a gente poder ir testando depois. Então, pronto. Agora que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números reais aqui dentro, vou dar um ponto e vírgula, e nós já temos um novo vetor, dessa vez do tipo float. O que eu quero fazer com esse vetor? Como eu instanciei ele já com valores, se eu pedir para ele imprimir os valores, ele não vai ter aquele mesmo probleminha que o nosso vetor anterior, que estava imprimindo valores sem sentido, certo? Ele vai imprimir realmente os valores que estão dentro do nosso vetor. Aqui eu vou imprimir %0.2f, porque eu quero duas casas decimais, e vou dar um espaço e vou imprimir o meu vetor p na posição i. Vou dar aqui o ponto e vírgula no final e acredito que eu já posso rodar meu código. Rodando o código, deu um erro aqui porque eu digitei vírgula no for ao invés de ponto e vírgula, ok? Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, agora sim vai funcionar.
Bom, aqui ele imprimiu os nossos valores, certo? Vocês podem ver que ele não imprimiu mais aqueles valores sem sentido, ele já imprimiu valores que eu coloquei aqui em cima. Eu posso mudar esses valores sem nenhum problema. Então, se eu quisesse fazer um for pedindo para o nosso usuário entrar com valores um por um, eu poderia, só que ele iria sobrescrever os valores que já estão aqui dentro. Então, o que eu quero fazer? Ao invés de mudar os valores, digamos que sejam preços, certo? E eu quero dar um desconto. Eu quero mostrar para o meu usuário qual que é esse preço com desconto. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo float e ela vai receber nosso P na posição I e eu quero dar, digamos, 10% de desconto. Então, eu vou multiplicar esse valor por 0,9, certo? Para eu pegar apenas 90% do valor. E vou dar o nome dessa variável de desconto. E ao invés de imprimir P na posição I, eu vou imprimir desconto. E o que eu quero fazer? Eu não quero só imprimir o desconto. Digamos que eu também queira imprimir o valor bruto. Então, eu posso colocar valor bruto é igual a porcento 0,2F e o valor com desconto também vai ser igual a porcento 0,2F. O que vai acontecer? Aqui eu dei um contrabarra N para ele quebrar a linha e aqui no final eu vou dar 2, certo? Para ficar bem separado. Nesse primeiro 0,2F, eu quero que apareça o valor bruto. Então, eu vou copiar P na posição I e vou colocar aqui primeiro, depois o meu printf. Vou separar os valores com vírgula e no segundo 0,2F vai aparecer o segundo valor que está aqui no printf depois da impressão do texto, certo? Feito isso, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir o valor bruto e na linha de baixo o valor com desconto e depois vai dar duas linhas de distância antes de imprimir os próximos valores, ok? A gente pode rodar aqui o programa. Ele terminou de imprimir e vocês podem ver que deu certo sem nenhum problema. Então, se eu quiser pegar uma alteração no meu vetor, mas não quero sobrescrever o valor que está lá dentro, eu posso atribuir essa alteração a uma variável e aí eu vou deixar os valores que estão dentro do meu vetor salvos e vou simplesmente trabalhar com essa nova variável. Digamos que ao invés de imprimir o valor com desconto, eu quisesse criar um outro vetor com esses valores. Então, o que eu posso fazer? Vou criar um novo vetor float, ele vai ser P com desconto, vai ter a mesma quantidade de posições, só que eu vou instanciar ele vazio, certo? E dentro do meu P com desconto, ao invés de colocar o valor com desconto dentro de uma variável chamada desconto, eu vou colocar na posição correspondente do meu vetor novo. Eu vou falar que P com desconto na posição I é igual ao meu vetor P na posição I com desconto de 10%. Então, depois de eu ter atribuído o valor com desconto do meu vetor P para o meu vetor P com desconto, o que vai acontecer? Eu não vou alterar os valores que estavam dentro do meu vetor P, mas eu vou ter esses valores acessíveis quando eu precisar imprimi-los com desconto. Então, digamos que agora, depois de ter preenchido meu vetor P com descontos, eu queira fazer um for, certo? Também vai começar em 0, também vai até menor do que 5. E o que vai acontecer? Eu vou perguntar se o produto I, né? Então, vou imprimir 1% D, está com desconto. E o que eu quero fazer? Aqui eu vou imprimir I, para ele substituir aqui no meu porcento %D. E eu vou fazer um scanf para uma variável qualquer, eu posso criar aqui uma variável do tipo inteiro, falar que o nome dessa variável é desconto, sim, não. Vai ter dois valores possíveis. Então, eu vou começar essa variável em 0 para evitar erros. E o que vai acontecer? Eu vou falar para ele digitar 1 se
o produto estiver com desconto, ou 0 se ele não estiver com desconto. Feito isso, eu vou escanear para minha variável desconto, sim, não, o valor que meu usuário acabou de digitar, né? Então, vou colocar aqui, desconto, sim, não. E aqui eu posso criar um if. O que vai acontecer? Eu vou verificar se o valor da variável desconto, sim, não, é igual a 1. Se ele for igual a 1, então quer dizer que esse produto está com desconto atualmente. Então, ao invés de imprimir o valor cheio, eu vou imprimir o valor com desconto. Então, eu vou falar o valor com desconto é 0.2F, porque eu só quero duas casas decimais. E aqui eu vou botar vírgula e imprimir preço com desconto na minha posição I, certo? Caso contrário, então eu vou ter um else, e nesse else eu vou falar que o valor com preço cheio, ou seja, sem o desconto, é também %02F, só que ao invés de preço com desconto, vai ser P na posição I, que é uma vírgula aqui, e um ponto e vírgula no final. Então, o que nosso programa vai fazer? Primeiro, nós temos um vetor base, aqui de 5 posições. A partir desse vetor base, nós estamos preenchendo um segundo vetor com transformações dos valores desse vetor. Depois, eu estou percorrendo um for para cada valor desse vetor. E o que vai acontecer? Para cada valor, eu estou perguntando se ele tem desconto ou não. E aí, de acordo com a necessidade do meu usuário, eu estou imprimindo de um vetor ou de outro. Então, a gente pode rodar aqui o nosso código. Então, digamos, aqui ele está perguntando para mim se o produto 1, produto 0, está com desconto. Eu vou dizer que sim. Então, ele está falando, o valor com desconto é 8.01. Como a visualização ficou um pouco apertada, eu vou até dar uns contra/n aqui no nosso código para a gente poder discernir um pouco melhor. E aí eu vou rerodar o programa. Então acho que agora vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Está perguntando se o produto 0 está com desconto, eu vou falar que tá. Então vou digitar 1, então 8.01. O produto 2, eu vou falar que ele também está com desconto. Então como está o valor inicial 2,40, é para ele descontar 24 centavos. Então ele descontou 24 centavos, está 2,60. O valor na posição 2, que no caso é 0, 1, 2, é o valor 5,4. Então eu vou falar que ele não está com desconto e ele tem que imprimir o valor cheio. E aí que ele falou, ó, o valor cheio é 5,40. O produto na posição 3 é 7,2. Eu também vou falar que ele não está com desconto. Então ele continua imprimindo para mim o valor cheio 7,2. E o último produto, que é R$2, eu vou falar que está com desconto. Então ele tem que imprimir para mim 1,80. E ele imprimiu para mim 1,80. Certo? Então, quando você está trabalhando com esse tipo de transformações, é mais fácil e mais seguro você trabalhar com essas transformações em um vetor separado, certo? Para você não perder os valores que estão dentro do seu vetor base, certo? Seu vetor mais importante. Algumas coisas podem dar errado quando você está trabalhando com vetor. Por exemplo, digamos que eu cometi um erro e aqui, ao invés de falar que ele começa na posição 0 e termina na posição 4, eu falei que meu for vai até a posição menor ou igual a 5. Se eu rodar isso daqui, o meu código não vai apresentar nenhum erro, mas o que vai acontecer, conforme eu for terminando, opa, vou colocar aqui 1, 1, 1, 1. Então, cheguei aqui no último produto, que é o produto na posição 4. Eu vou falar que ele não está com desconto, tanto faz. E aqui ele imprimiu o meu príncipe para mim mais uma vez. Então, ele não apresentou nenhum erro de compilação, porque esse aqui não é um erro de compilação, esse aqui é um erro de lógica. O que vai acontecer? Quando eu tentar verificar o valor nos meus vetores em uma posição elevada, aí sim ele vai dar problema. Então, no meu caso, como os meus vetores começam em 0 e terminam no índice 4,
Quando eu perguntar para ele qual o valor que está no índice 5, ele vai apresentar um valor incoerente, ou então vai dar um erro para mim. Então, eu vou colocar aqui 1. Você pode ver que ele colocou 0, 0. Esse valor não existe aqui dentro do meu vetor, certo? Meu vetor acaba no valor 2. Então, é preciso ter cuidado com isso, porque caso contrário, o seu programa vai rodar, ele não vai aparecer nenhum erro de compilação, mas vai chegar no final e você vai se deparar com um valor incoerente, ok? Então, outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é, digamos que você comece ele em uma posição negativa, certo? É claro que é difícil isso acontecer dentro de um for, mas, por exemplo, se você faz alguma conta com o índice do vetor e quer, no final, verificar o valor nesse vetor, nessa posição que você fez o cálculo, e digamos que essa posição deu um número negativo porque o cálculo deu errado, ou então deu uma posição que o seu vetor não possui. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Vou rodar aqui o nosso programa e ele vai me perguntar se o produto menos 1 está com desconto. Não deu nenhum erro de compilação. Eu vou digitar que ele está com desconto e ele vai falar para mim que o valor com desconto é 0, porque ele não encontrou esse valor aqui. E aí, conforme eu vou imprimindo os outros, ele vai achando os valores nas posições corretas. Então, tomem cuidado com esse tipo de erro, porque esse tipo de erro não é pego nos compiladores e vocês vão encontrar esse tipo de erro naturalmente. Então, para a aula de hoje é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam se vocês gostaram desse formato de vídeo. Deem dislike se vocês não gostaram. Comentem aí embaixo e se inscrevam no canal para não perder notificações das próximas aulas. Então é basicamente isso. Até mais.